é possível continuar no primeiro amor. É possível. Meu pai hoje já está com Jesus há 18 anos. Como foi a perda dele? No momento de perda, como você se sentiu? Foi muito doído, Karina. Foi muito difícil. Mas... que mesmo, né, a gente compreendendo a eternidade, a perda física, né, é sempre uma dor real, né? Foi um baque. Mas eu pude perceber o quanto a cura de Deus vem enquanto a gente serve. Sim. Então eu não parei, né? Eu continuei ministrando. E o ano de 2005 para mim foi um ano tão desafiador, porque foi o ano que eu fui enviada pelo ministério, né, diante do trono. Eu fui encontrar com Ana e pastora Zenete, e pra gente ver o que a gente podia fazer, porque eu tava sentindo necessidade de pregar, de sair, de ministrar. E ao mesmo tempo eu tinha que estar com diante do trono, então a gente foi conversar para ver como que a gente ia fazer. E de repente Ana olha para mim e falou: Nívia, você precisa sair do ninho, senão você vai morrer. Você é um pássaro grande, você vai matar o ninho, você vai morrer. Você precisa sair. E eles oraram por mim e me enviaram. Eu saí de lá assim: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não esperava tudo aquilo. Sim. E tive, já, né, comecei a liderar pessoas, já liderava. E de repente estava à frente de algo. E meu pai morreu no final de ano 2004. Então foi um ano de muita solidão para mim. Mas ao mesmo tempo, foi um ano de muita provisão de Deus. Foi um ano em que eu experimentei muito da misericórdia do Senhor e do sobrenatural de Deus durante as ministrações. Né? A gente viu muito o poder de Deus fluindo, muitas curas. Nós vimos muitos milagres. Exatamente porque quando você está mais bagaçado, é quando Deus mais te usa, é quando o Senhor mais faz apesar de você. E foi o que nós experimentamos, e através do servir a igreja, eu experimentei essa cura, pouco a pouco, né? E 2 anos depois, eu ainda chorava pela morte do papai. E a Ana me convidou para ir para Israel com ela. Foi a única vez que eu fui para Israel. Ai, como foi essa Quero experiência? muito voltar. Como foi? Como foi chegar? A gente foi para um lugar chamado... A gente passeou um dia só, a gente foi para uma conferência de intercessão lá, de oração. E a gente foi um dia só para conhecer Jerusalém um pouquinho. Fomos num lugar chamado Jardim da Tumba, onde muitos cristãos falam que talvez seja, que pode ser um lugar onde Jesus foi sepultado e perto de onde ele foi crucificado. É um jardim lindo. As pessoas, é um ambiente espiritual delicioso, as pessoas adoram e celebram o Senhor, é lindo. E naquele momento, quando a gente entrou, né, talvez muitos já tenham visto, né, que tem aquela porta: He is risen, He's not here. Ele ressuscitou, ele não está aqui. E no momento quando eu entrei ali e vi aquele túmulo vazio, o Espírito Santo falou comigo: para de chorar, porque eu venci a morte. E a ressurreição se torna uma revelação dentro de mim. Né? Uma coisa é você saber que Jesus ressuscitou, outra coisa é quando o Espírito de Deus te revela que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo. Tem um homem vivo assentado à direita de Deus, que ora por nós, que intercede por nós. E é nisso que a gente tem que se firmar quando a gente acha que está morrendo a nossa esperança, morrendo a nossa força, morrendo, né, a nossa perseverança. Então é isso que a gente tem que se firmar na ressurreição, para que a gente tem um homem assentado, né? Karina, tem um homem, Deus, ele é totalmente homem, totalmente Deus. Ele está lá sentado do lado do pai dele. Papai, dá uma olhada ali na Karina. Karina precisa do Senhor hoje, papai. Pai, sustenta a Karina, Jesus. Né? Jesus está o tempo inteiro conversando com o Pai a nosso respeito, interceder. A Bíblia fala isso, que ele intercede junto ao Pai por nós. Sim. Nós temos um intercessor junto a Deus, que é Jesus, e ele se compadece de nós, porque ele sofreu na pele aquilo que a gente sofre. E quando a ressurreição se torna
essa revelação dentro de nós, o nosso choro, ele termina. Ele tem hora para acabar, o luto tem hora para acabar. Né? Então eu digo para quem vive o luto hoje, olha para Jesus, lembra que ele ressuscitou. Peça ao Espírito Santo para te revelar a ressurreição. Né? Dentro de você, para tomar das coisas que pertencem a Jesus e revelar dentro de você. Sim. Porque quando ele faz isso, quando isso acontece, é algo novo que nós vivemos. Né? Nós choramos as nossas dores, mas nós não nos entregamos a elas. Né? Tem um fim, o luto tem um fim, tem um final. Para que venha a cura, né? Para que venha a cura das nossas feridas, né? Sim. Todos nós temos, né, feridas internas e temos momentos em que seremos feridos também. Mas é quando a gente se apega, né, ao poder de cura que vem lá do alto. Exatamente. Que a gente entende que a gente está aqui para ter vida, né? Para que a gente não viva, né, preso na dor, para que a gente viva por algo maior. Exatamente. Né? Existe um propósito, né, para a nossa vida. Existe um propósito para a vida da igreja. É estranho quando nós vemos as ovelhas, né, a igreja, as pessoas indo à igreja para alcançar coisas, né? A igreja é um lugar onde você vai para alcançar coisas, sim, Deus abençoa. A bênção de Deus nos segue, né? Nós não precisamos correr atrás das bênçãos, elas nos seguem. Sim. A Bíblia nos diz isso. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, né? A presença de Deus é um lugar onde alcançamos bênção, sim, né? Alcançamos cura, sim, mas não existe nada que substitua a presença de Jesus. Nada. A cura não pode me satisfazer como a presença. As coisas não podem me satisfazer como a presença. Sim. Né? E eu creio que o Espírito de Deus, ele tem ciúmes, como Tiago, capítulo, vai dizer lá em capítulo 4 ou 5, não me engano. Ele vai dizer que o Espírito que habita em nós tem ciúmes de nós. E eu creio que o Espírito Santo tem ciúmes da igreja. Porque a igreja procura bênçãos e não abençoador. Porque a igreja busca a Deus por causa de coisas e não por causa da pessoa de Jesus. E eu creio que, mais do que nunca, a igreja precisa se apaixonar por Jesus. Sabe? A gente precisa se apaixonar por Ele. Se apegar a Ele. Sim. Né? Eu creio que o Espírito Santo deseja revelar Jesus à igreja. Porque é o que nos falta. Karina, nós temos programações demais. Você sabe que isso me fez pensar, né? Que algumas pessoas falam para mim, nossa, você passou a buscar, né? Pela presença de Deus, por revelação, através da doença do seu pai, que meu pai estava internado com Covid e tal. E de repente tudo foi mudando na tua vida de uma forma tão rápida. E tem gente que está ali anos na igreja, às vezes não tem revelações tão fortes e transformações tão fortes. E você falando sobre isso, fez eu ter a percepção que por mais que meu pai estivesse num momento muito frágil e aquilo fez com que eu buscasse a Deus, eu não pedi primeiramente pela cura dele. Eu pedi pela revelação e para que Deus viesse morar em mim, para que Jesus, Espírito Santo, viesse habitar em mim. Porque eu me dei conta da minha fragilidade, a sua maior necessidade. Da minha necessidade em lidar não só com aquela situação, mas com todas as outras. Sim. Então eu entendo que talvez eu tenha sentido essa transformação tão rápida e tão forte, porque eu não falei, Deus vem aqui para curar meu casamento, Deus vem aqui para curar meu pai. Eu falei, vem se revelar a mim, porque eu sou frágil, porque eu não consigo lidar sozinha, não só com essas situações, com todas as outras. Eu não sei o que é melhor para mim. Eu preciso de você. E eu não quero mais nada de mim, realmente, se isso aqui que eu tenho não me basta. E nunca vai me bastar se eu não tiver você. Então eu entendo hoje perfeitamente que a nossa busca deve ser primeiro a Ele. Não para conquistar a cura de alguém, não para conquistar um mérito, mas para a gente entender que não somos nada. Porque ele é lindo, cara. Ele é lindo.
A igreja precisa parar de ser consumidora de Deus. Nós temos hoje uma multidão de consumidores de Deus. Eles vão à igreja como quem vai a um supermercado para ver qual é o que eu quero comer hoje, o que eu quero consumir hoje, qual é a programação de hoje, né? Como quem se assenta em frente ao Netflix e escolhe o que vai assistir. Qual é a programação da igreja hoje? Quem vai cantar hoje? Será que vão pregar algo que eu vou gostar? A palavra do pastor é uma palavra que eu gosto, né? E muitas vezes se prega uma palavra que, ao invés de ser a palavra de Deus que confronta e que consola, às vezes as palavras liberadas são palavras de bajulação, que mantêm as pessoas nos seus pecados, que incentivam as pessoas a viverem uma vida dupla, né? Que dizem está tudo bem, quando não está tudo bem para Deus, quando é necessário que haja arrependimento e retorno, né? E muitos pastores, com medo de perderem membros das suas igrejas, de perderem os seus dízimos, não dizem a verdade, porque tem medo de perder popularidade. Sim. Olha, Jesus não tinha medo de perder popularidade, Jesus não era marqueteiro, né? Pensa, se Jesus era marqueteiro, ele fez um cordão, né? Fez um chicote com as cordas e entrou no templo e saiu derrubando mesa de cambista e expulsando todos de lá de dentro, né? E dizendo, saiam daqui, vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de salteadores, casa de ladrões, quando a casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos, um lugar onde todo mundo é bem-vindo, um lugar onde todo mundo é acolhido, um lugar onde as pessoas são curadas, são tratadas, lugar de adoração, de contemplação de quem ele é. E quando as pessoas contemplam quem ele é, não adianta, elas se arrependem dos seus pecados. Não tem jeito de contemplar Jesus e continuar vivendo a vida de pecado que eu vivia antes. Não tem jeito de continuar contemplar Jesus e continuar vivendo uma vida de uma sexualidade tortuosa. Não tem jeito de contemplar Jesus e não se enxergar como pecador que precisa de Jesus, que precisa dele, né? A casa do Senhor é um lugar de contemplar Jesus. Se você já amou esse trecho, você vai se inspirar ainda mais assistindo o bate-papo completo. Clica aqui.